A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam ótimos, que vocês estejam firmes na caminhada. Eu recebi uma sugestão de áudio e achei bem interessante. Casamento restaurado, mas vivendo em casas separadas. Complicadinho esse assunto, né? Mas eu tenho experiência nisso porque eu vivi isso, né? Quando meu casamento foi restaurado, o meu esposo estava vivendo a mais de 1.000 quilômetros de distância de mim, né? Da nossa casa, da nossa família. Ele estava em outro estado e eu continuei na nossa cidade, continuei no meu emprego. Ele já estava em outro emprego, morando em outra cidade. E o que aconteceu? Quando meu casamento foi restaurado, eu fiquei com aquilo. Não vou abrir mão do meu emprego, não vou abrir mão da minha comodidade. Vou orar a Deus e vou ver o que Deus fala a esse respeito. Comecei a orar a Deus, buscar o Senhor em relação a isso. E o Senhor colocou paz no meu coração. Porque quando nós estamos no deserto, nós ficamos preocupadas com situações que o Senhor vai colocando tudo no lugar. Nós nos preocupamos com o que os outros vão falar, com o que a família vai achar, como daremos essa notícia aos familiares do retorno, né? Como seremos julgadas, e a gente já vai pensando no que vai acontecer, sendo que a gente tem que entregar realmente essa causa ao Senhor e deixar que Ele providencie tudo. Então, quando meu casamento foi restaurado, que meu esposo propôs a volta e que eu vi realmente a mão do Senhor, que eu vi o meu esposo transformado, que eu vi que realmente a família importava para ele, que ele estava disposto a lutar por nós, eu realmente entendi que o Senhor ali estava fazendo a obra. E não importava onde ele estava, em que situação ele se encontrava, mas que o Senhor traria para perto. E eu comecei a orar, né? Abençoando toda a minha vida e a vida do meu esposo, colocando os nossos caminhos diante do Senhor e que o Senhor fizesse a vontade dele, porque a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. E eu entenderia tudo que ele fosse fazer na minha vida. Eu estava disposta. Quando a gente faz isso, é uma entrega, porque a gente sempre quer agir do nosso jeito. Eu quero que seja assim, eu não aceito se não for assim. E quando a gente se coloca à disposição do Senhor, dizendo: Senhor, eu aceito o que o Senhor quer na minha vida, eu aceito a forma que o Senhor vai tratar de nós dois, eu aceito como o Senhor vai trazer meu esposo ou como o Senhor vai me levar para lá, eu aceito tudo. No fundo, eu não queria ir, né? Eu não queria abrir mão do meu conforto, mas como eu já tinha passado pelo deserto 2 vezes, eu sabia que o Senhor faria o melhor que fosse na minha vida. Então, comecei a orar para a gente não ficar tanto tempo afastado, para que o inimigo não entrasse novamente na nossa vida. E meu esposo sofria muito longe, e as nossas filhas também sofriam por estarem longe. Mas eu já estava acostumada a viver sem meu marido. E aquilo ali para mim, ele longe, foi até um descanso. Por Deus que está no céu, foi um descanso para mim. Porque no deserto, eu não queria ele perto. Aquilo me incomodava. Eu não queria ver ele como amigo ou como uma pessoa que eu não tinha mais aquele contato que eu tinha antes. Porque uma pessoa que dormia comigo, que falava que me amava, que estava todo dia comigo, de repente se torna um estranho, porque no começo a pessoa se torna um estranho. Um estranho que faz coisas para magoar, para machucar. Eu não queria aquilo ali. Então, quando meu esposo foi embora para outro estado, eu descansei. E não estar com ele direto, aquilo ali, me fez acostumar. A gente se acostuma a não estar com a pessoa, a gente se acostuma com a vida que a gente está levando, e eu me acostumei. E meu esposo me cobrava muitas coisas, estando longe. Me cobrava presença, ele dizia que eu estava estranha, mas assim, eu já não tinha mais o costume de estar com ele, né? Então eu orava muito para o Senhor me transformar, para o Senhor me mudar e para que eu fosse realmente uma mulher sábia, uma esposa segundo o coração de Deus. E assim o Senhor foi trabalhando em mim e trabalhando na vida dele. Certo é que meu esposo conseguiu transferência para nossa cidade. E ele veio para nossa cidade, ficou um tempo aqui.
eu glorificando a Deus, estava tudo certo, né? Estava tudo maravilhoso. E novamente ele foi transferido e daí não teve jeito. Nessa época que ele foi transferido, eu precisei escolher se eu queria realmente estar num casamento, morando com meu esposo definitivamente, ou cada um em uma cidade. Porque, para quem não conhece, o meu primeiro deserto foi justamente por isso. Eu não quis acompanhar meu esposo. Eu abri uma brecha imensa. O casal tem que estar junto, né? Isso aí a gente tem que colocar em mente. Se você casou, você não casou para cada um viver numa casa. Você casou para vocês viverem junto, constituírem família, estarem juntos. E eu decidi abrir mão do meu concurso, do meu emprego, da minha vida e acompanhei meu esposo. Não me arrependo de nada, né? Hoje nós vivemos muito bem e eu sei que no tempo certo, a hora que o Senhor preparar, eu volto para minha cidade, volto perto da minha parentela, se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu fico onde eu estou. Eu fico onde o Senhor me levar. Hoje eu tenho esse pensamento. Então você, que o Senhor restaurou o teu casamento e ainda você não está morando com seu esposo, tudo que o Senhor fez na tua vida foi debaixo de oração, de jejum, de santificação. Começa a orar por isso. Não adianta cobrar outra pessoa. Olha, se você não voltar para casa, eu não quero mais o casamento. Porque aí você vai colocar uma arma na cabeça da pessoa, a pessoa vai falar, não, então não quero. Porque quando a gente volta, a gente fica pisando em ovos. Eu sei que muitas pessoas aconselham, olha, vocês têm que ter uma conversa, vocês têm que decidir. Mas às vezes, gente, a pessoa, ela não está completamente 100% voltada para o casamento. O Senhor está ali fazendo a obra. Só que vocês estão juntos. Eu conheço muitas pessoas que estão morando separados, ou porque fizeram contrato de aluguel e não podem sair, ou que estão morando na casa dos pais e tem vergonha de falar que voltou. Tem tantas situações que a gente não pode se colocar no lugar da outra pessoa. Mas o que eu faria? Continuaria orando, faria propósito. Senhor, a nossa família tem que ficar junto, porque nós estamos aqui buscando o casamento, buscando um relacionamento diante de Deus. Então, eu não aceito para viver separado. Começa a orar em função disso. Faça propósito em função disso, faça jejuns nesse propósito e você pode ter certeza que o Senhor vai abençoar, porque o Senhor abençoa, o Senhor é a favor da família. Então, não importa, eu conheço, até tem a nossa amiga do grupo, né, que o Senhor restaurou o casamento dela, ela até testemunhou e o marido dela está com uma outra casa, porém sempre com ela, dormindo lá, só que ainda não desfez da outra casa. E isso pode gerar uma insegurança. Mas confie em Deus. Olha onde você chegou. Onde você estava? Você estava sem nada, você estava sem seu marido, você estava num deserto de separação, o seu filho estava longe do pai e hoje o Senhor está colocando tudo no lugar. E por que o Senhor não vai fazer algo tão simples que é a volta definitiva ao lar? A gente tem que aprender a glorificar por tudo que o Senhor está fazendo e acreditar em tudo que o Senhor vai fazer. Mas sempre a gente olha o copo vazio, né? O copo tá ali na metade, você não vai olhar, nossa, tem um líquido aqui, olha, eu vou me beneficiar disso. Não, você olha, tá pela metade, tá ruim, né? Você olha aquele copo vazio, ao invés de você olhar aquele copo, nossa, falta pouco para encher e eu confio no Senhor. Então confie em Deus. Se o Senhor fez isso, por que Ele não vai completar essa obra? O Senhor completa a obra, o Senhor coloca tudo no lugar. Gente, quando meu esposo voltou para casa, ele propôs a volta do nosso casamento, foi mais ou menos em julho. Ele só foi voltar para casa no outro ano. Eu ainda fiquei morando separado quase um ano depois que a gente conseguiu. E eu continuei orando, eu continuei crendo. A gente se aproximou muito, o companheirismo voltou, o retorno ao lar, aos familiares, o convívio, tudo foi voltando aos poucos. O Senhor foi fazendo a obra. Nesse período, o Senhor tratou de mim, o Senhor cuidou dele, o Senhor tratou as deficiências que ele tinha em relação a mim e ao casamento, as dúvidas e as incertezas minhas, o Senhor também tratou. Então, a gente tem que entender que tudo é um processo. E por que eu não vou acreditar? Não, Sol, mas olha assim, se você casou e seu marido tá querendo voltar pro lar, a sua esposa tá querendo voltar, você tem que falar ou é assim ou não volta e fica separado. Tudo bem, eu respeito quem pensa dessa forma, mas seu esposo saiu por um motivo. A sua esposa também, pode ser outra mulher, pode ser repúdio, pode ser alguma coisa, ele saiu, ele não queria o casamento. Será que você impondo tudo, ele vai continuar querendo estar com você?
Por que você não entrega essa causa ao Senhor? Precisa de uma conversa? Precisa. Eu não tive uma conversa com meu esposo quando meu esposo voltou. Olha, se você quer o casamento, vai ser assim, assim, assim. Não. Mas ao longo do tempo e através do direcionamento do Espírito Santo, o Senhor foi colocando palavras na minha boca. Nas minhas bocas, ótimo, né? Na minha boca. E eu fui sabendo como lidar com toda e qualquer situação, com um problema que surgia, Senhor, como que eu vou abordar isso, né? Com algo que acontecia, Senhor, de que forma eu posso falar isso? E o Senhor foi me direcionando. Hoje, nós temos um companheirismo que eu tenho abertura para falar tudo que eu quero no momento certo. Porque às vezes você fala de uma forma e o outro entende de outra forma. É incrível, sabe a comunicação que ela não é correta? A comunicação por si só, ela já tem ruído. Quem estudou comunicação sabia disso, ela tem ruído. Põe ali um telefone sem fio. Às vezes você fala para uma coisa, o outro fala do outro. Quando chegar lá no fim já está completamente diferente, já mudou completamente o sentido e o significado da informação. Então, se tem ruído, vocês acham que não vai ter ruído entre um casal? Tem, gente, tem. Então, ore a Deus para falar. De que forma você vai falar? Eu creio assim. Eu só orava, Senhor, coloca saudade. Senhor, deixa a minha casa como refúgio, que ele descanse, que ele sinta paz, que ele queira voltar, que onde ele estiver, ele sinta agonia, Senhor, que ele não sinta paz, para que ele volte aqui sendo refúgio, aqui sendo a fortaleza, alicerçado pelo Senhor. E eu orava desse sentido. Senhor, prepara todas as coisas. No meu caso, meu esposo queria voltar. É que ele estava com emprego lá, não dava para ele voltar tão rápido. Ele precisava da transferência. Mas tem pessoas que estão na mesma cidade. Daí você fala, nossa, mas por que não volta? Porque ninguém sabe o que está por trás disso. Ah, mas ele deve estar tendo encontros com outra. Ele está tendo... Será? Será que a pessoa vai querer voltar dessa forma? Eu acho que talvez a pessoa ainda tenha um pouco de dúvida, né? Dela dar um passo maior. Mas a gente entende. Quando é a volta definitiva, a gente sente, a pessoa fica interessada, a pessoa, ela quer estar junto, a pessoa quer estar em família, a pessoa sai com você, a pessoa pega na sua mão, a pessoa te leva para os familiares, a pessoa não tem vergonha de você. É isso que acontece, só que é tudo um trabalhar do Senhor. Eu recomendaria aguardar, orando e crendo no milagre, confiando no Senhor. O que o Senhor fala para você quando você busca essa resposta? Porque o Senhor fala. Muitas vezes a gente não quer entender o que o Senhor diz, mas o Senhor fala. Continue orando. Se o Senhor restaurou o amor, se o Senhor quis que ele voltasse dessa forma aos poucos, por que o Senhor não pode completar a obra? O Senhor completa a obra, o Senhor não deixa a obra pela metade. De que forma o Senhor vai fazer? Não sei, mas eu confio. Eu confio que minha esposa vai voltar em definitivo para o meu lar, estando comigo, estando em família. Eu confio. Eu nasci para crer e eu creio, eu acredito. E confia. Se direciona por Deus. Se for para ter a conversa, Senhor, direciona a minha palavra, Senhor. Tudo que sai da minha boca. O Senhor direciona para que seja no amor, não seja na cobrança em si. Porque quando tem atrito, quando tem ruído, tudo que você fala, a pessoa pensa que você já está ofendendo, você já está atacando. Senhor, que minhas palavras não sejam ofensivas, que minhas palavras sejam construtivas e que eu consiga, Senhor, tocar no coração do meu esposo, da minha esposa, e que o nosso lar seja o nosso refúgio. O casal tem que estar junto, casal tem que morar junto, estar casado tem que estar junto, para não dar brecha para o inimigo. Mas nem tudo é como queremos. Se fosse assim, ninguém teria saído de casa, os casamentos estariam todos restaurados. E o que a gente pode fazer? Orar e confiar no Senhor. Não tem outro caminho, orando e confiando. Eu já vejo seu marido dentro de casa, eu já vejo sua esposa dentro de casa. Você vê? Então, se você confia, ora a Deus por isso, já agradecendo a volta. Porque quando você ora pelo que você não tem, você emite escassez. Quando você ora num fato concretizado e concluído, você agradece pela bênção recebida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com a santa paz de Deus.